Vocês já viram no vídeo que nossa série vai tratar de sentimentos destrutivos. Nossos sentimentos, eles são moldados por experiências, aquilo que a gente vai vivendo, pelas nossas crenças, aquilo que a gente crê, e aquilo que é o nosso conjunto de valores, memórias, cada coisa que a gente vive, faz, vão trazendo, vão deixando memórias em nós, personalidade e pensamentos. Nossos sentimentos são moldados por essa série de coisas que a gente nem controla. Elas simplesmente acontecem e vão deixando marcas em nós. O sentimento ele envolve, então, o componente cognitivo, o que pensamos sobre alguma coisa e o que nós pensamos a partir de determinada coisa. Algo nos aconteceu, nós podemos pensar, mudar a nossa forma de pensar a partir disso, por exemplo. Componente cognitivo e a percepção das coisas. Como a gente enxerga o mundo e as coisas. O mesmo evento, visto por diferentes pessoas entre nós. Nós vamos relatar isso e vai ter um impacto em um, e vai ter o relato e o impacto diferente em outro. Sentimento, então, envolve o componente cognitivo e a percepção, como nós enxergamos essas coisas. Os sentimentos podem construir ou destruir. E nós estamos, então, nessa série falando sobre sentimentos destrutivos. Nosso assunto específico de hoje é ingratidão. Por definição, ingratidão é a falta de reconhecimento ou apreciação de algo que foi recebido. Geralmente as coisas positivas, obviamente. Ingratidão é quando nós não reconhecemos, não apreciamos algo que outro fez por nós. Seja na nossa relação interpessoal, seja no nosso relacionamento com Deus. Ingratidão é a falta de reconhecimento. Em outras palavras, ingratidão é quando alguém não agradece, quando alguém não é grato, não demonstra gratidão por algo que recebeu. Ingratidão impacta negativamente nossa vida, por isso o sentimento destrutivo. É um comportamento que deriva de sentimentos destrutivos. A gente sente, isso nos impacta, e a gente reage a partir disso. E mesmo quando algo é bom e nós não reagimos com gratidão, é porque algo anteriormente já machucou, já destruiu alguma coisa em nós. Nas relações interpessoais, a ingratidão faz a gente ficar ressentido e desconfiado. Se a gente faz algo para beneficiar outra pessoa, se a gente faz algo de bom, de positivo para alguém, e essa pessoa não agradece, a gente começa a desconfiar do caráter dela, a gente começa a desconfiar de algumas outras coisas, e a gente pode, inclusive, ficar ressentido. Que ingrato. Fiz esse esforço e ele nem reconheceu isso. A ingratidão, ela prejudica os relacionamentos interpessoais, afeta a nossa saúde emocional. Para quem é ingrato, para quem não tem a sensação, o sentimento de satisfação diante das coisas. Esse sentimento ele se perpetua, esse vazio, essa falta de contentamento vai prejudicando a nossa saúde emocional. A gratidão está sempre ligada a uma sensação de felicidade e de contentamento. Ingratidão está ligada ao oposto disso. E a terceira coisa ainda, a ingratidão, ela prejudica nosso desenvolvimento pessoal. A capacidade de reconhecer e valorizar o que os outros fazem por nós é crucial, é decisiva, para a gente se desenvolver como ser humano e para termos emoções saudáveis. E eu sei que agora foi um monte de informações e você não vai lembrar de tudo isso.
Bom para quem está nos pequenos grupos, porque vai o resumo e vai poder recapitular. Se você não está no pequeno grupo, assista de novo a mensagem, ou comece a participar de um pequeno grupo. Lucas capítulo 17 é o texto que nós queremos ler. Ele também vai estar na projeção para vocês. Não é um texto desconhecido. Hoje de manhã, quando eu falei dele, alguém veio depois do culto e disse: pastor, a gente pode ouvir 5 vezes, 10 vezes sobre esse texto, e parece que quando a gente olha para aquilo que os 9 fizeram, dá uma dorzinha. Lucas 17, 11 seguintes diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Jesus, será que fez um milagre pela metade? Mandou 10 dizendo que eles estavam curados e só um foi? Não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A questão da gratidão e da ingratidão na Bíblia vai aparecer em alguns textos. Se a gente olha um pouquinho para o Antigo Testamento, tem 2 textos que para mim são simbólicos daquilo que nós, seres humanos, somos capazes de fazer diante dos benefícios, das bênçãos que Deus derrama constante e abundantemente na nossa vida. Um dos textos é Números capítulo 11, a partir do versículo 4. A história vai contar assim: um grupo de estrangeiros começa a viver entre o povo de Israel. O contexto já é a saída do cativeiro no Egito. Eles já estão no deserto, Deus está cuidando deles, está alimentando eles. E o texto então diz, a partir do versículo 4, que um grupo de estrangeiros está no meio deles. E esse grupo de estrangeiros começa dizendo assim: que falta nos faz um bom pedaço de carne. E rapidinho os israelitas começam a repetir a mesma coisa: que falta nos faz a carne. Talvez a primeira coisa para nós hoje à noite é: a ingratidão, ela contamina. E se a gente se coloca no meio de pessoas que só veem a vida de maneira negativa, que tem uma percepção distorcida a respeito da vida, o risco é a gente não perceber mais o que Deus faz, e faz constantemente. O texto termina com Moisés dizendo: esse povo. Outro texto que é semelhante a esses é de Êxodo capítulo 16. E lá a história é um pouquinho mais dramática, na minha opinião, porque eles estão com saudade de algo que eles não tinham. O texto diz, a partir do versículo 1 do capítulo 16, que os israelitas, aqueles que saíram do Egito, estão sentados ao redor das fogueiras e dizendo: ah, que vida triste que a gente leva aqui. Nós estamos com tanta saudade da época do Egito, quando a gente sentava ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Eles não comiam a carne, eles comiam o pão. E a murmuração começa de novo. Ingratidão começa com a gente não reconhecendo o que alguém faz por nós, ou se expressa, se torna público dessa maneira. E sentar no meio dos que reclamam de tudo, rapidinho, vai fazer da gente alguém reclamão e ingrato.
O texto de Lucas, voltando a ele, é uma história exclusiva de Lucas, não aparece em nenhum dos outros 3 evangelhos, e Lucas narra essa história também com o olhar de um médico. Lucas é o médico que Paulo vai falar em Colossenses 4,14, o médico amado. Lucas é o único autor da Bíblia que não é judeu, que não é israelita. Ele é gentil, ele é de nascimento grego. E ele se torna discípulo de Paulo, provavelmente se converte com o apóstolo Paulo e começa a viajar com ele. Ele escreve o Evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos. E ele olha, e eu gosto disso, ele olha para algumas curas que Jesus fez com o olhar do médico. Curar a lepra era possível, mas não era algo tão corriqueiro. E quem era descoberto com lepra tinha uma série de restrições impostas já desde o Antigo Testamento. É uma doença de pele altamente contagiosa. E quando alguém então estava contaminado, a primeira providência era tirar ele do convívio familiar. Ele não convive mais com a sua família. Ele deixa o trabalho dele. Ele tem que deixar a comunidade de fé dele, ele tem que deixar todos os relacionamentos e morar a uma certa distância do povoado. O Antigo Testamento chega a dizer que lepra é castigo de Deus. E provavelmente tinham alguns Daniéis naquela época já para apontar o dedo para eles e dizer: o que você fez para Deus te castigar? E essa é a vida que eles levam. Eles estão afastados de tudo, a vida deles vira um caos, e a coisa só piora. Agora que eles estão morando fora da vila, se de repente lá no acampamento, onde eles estão meio que amontoados, está passando alguém saudável, de longe eles têm que gritar: impuro, impuro, porque o outro não chegue perto. E nosso texto agora diz que eles gritam outra coisa para Jesus. Eles estão esperando alguma coisa. A primeira coisa que acontece, então, a primeira coisa que eu destaco depois disso é que a cura acontece. Os leprosos gritam: mestre, tem piedade de nós, e Jesus tem piedade. Jesus vai lá, a uma certa distância ainda, diz para eles: vão se apresentar para o sacerdote. Porque é o processo natural agora de quem é curado, se apresenta para o sacerdote, e o sacerdote vai dizer: ok, beleza, pode voltar para casa. E eles fazem isso, eles saem em direção ao sacerdote, e eles percebem que a cura aconteceu. A segunda coisa do nosso texto, o que vem depois da cura. A cura foi uma grande bênção, certo? Ou alguém acha que não? Talvez, depende como era a mulher do cara, voltar para casa é um problema, né? Não, estou brincando, calma. Eles voltam para casa, eles podem ter uma vida normal. A cura é uma grande bênção. E a reação natural deles deveria ser gratidão. Ou vocês acham que não? Diante do que eles receberam, que outra atitude, que outra reação a gente poderia esperar deles? E logo a gente lê o texto e se enche de indignação. E se a gente tivesse eles diante da gente, talvez um punhado de pedras. Nem todo mundo é tão indignado quanto eu, né? Nós gaúchos somos complicados. A reação natural é gratidão. Mas ela não vem, ou pelo menos não vem de uma maneira perceptível. A gente se enche de argumentos e a gente esquece que na maioria das vezes, nós somos parte desse grupo que não volta. A gente recebe tanta coisa de Deus e a gente não diz nenhum obrigado. A ingratidão deixa 9 deles apenas com a cura. E eu não estou dizendo que uma cura é algo
pequeno, mas Jesus não veio para curar pessoas, embora isso tenha acontecido em alguns episódios, embora isso aconteça na história da igreja. Jesus vem com uma tarefa dupla muito clara. Jesus vem para se sacrificar na cruz por nós. Jesus vem para treinar uma equipe que vai levar isso adiante. As outras coisas todas, e eu já disse isso mais vezes, Deus não é um Deus aleatório, Ele não deixa as coisas simplesmente acontecerem, tem um plano, mas as curas, a libertação, a multiplicação de pães e peixes, o ensino, isso não é a prioridade de Jesus, porque se fosse a prioridade dele, ele não teria subido para Jerusalém e permitido que fosse colocado na cruz. A prioridade de Jesus vem na sequência do nosso texto. Jesus tem mais para oferecer do que apenas uma cura. Mas isso só aparece, isso só vem quando nós voltamos com gratidão e antes disso a gente murmura. A gente reclama do pão que a gente comia, lembrando só do cheirinho da carne. Um dos 10, vendo que está curado, volta e se prostra aos pés de Jesus. Esse ato de se prostrar, de dobrar os joelhos, de colocar o rosto em terra, é um sinal de adoração. Ele chega diante de Jesus e reconhece Jesus como algo mais do que um curandeiro. Ele reconhece Jesus como o próprio Deus. A adoração, o louvor, a gratidão mostram que ele reconhece que recebeu algo que ele talvez nem se considerava digno de receber. Gratidão surge quando a gente reconhece o que recebe. E quando a gente reconhece que recebeu mais do que merecia, no que diz respeito à nossa relação com Deus. Nós sempre recebemos mais do que nós merecíamos. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores. E por consequência, o nosso salário por sermos pecadores é a morte. E que bom que Paulo entendeu isso e não termina nessa parte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós recebemos mais do que a gente merecia, e de repente a gente pede e recebe algumas migalhas que caem da mesa, como a mulher que diz para Jesus, mas até os cachorrinhos comem migalhas, e a gente acha que é isso que Jesus veio para nos trazer. Jesus tem mais para oferecer. Ao único que volta, Jesus diz: a tua fé te salvou. Ele não saiu dali apenas com uma cura. Ele saiu dali com uma promessa de que tem lugar para ele na eternidade. Os outros leprosos, e também esse, morreram. A morte está na nossa programação, ela vai nos alcançar. Jesus vem para que ela não tenha a última palavra. Mesmo quando as coisas não acontecem como a gente quer. E a gente consegue, olhando para a vida, achar um monte de coisas para reclamar, para murmurar. O único que foi grato, ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. Jesus tem mais para dar do que nós conseguimos pedir. E Paulo lembra isso em Efésios 3:20. Deus é infinitamente capaz de oferecer mais do que nós pedimos ou pensamos. Quarta coisa, como isso diz respeito a nós. Pode ser que as coisas na tua vida não estão fáceis, que tem lutas, que tem coisas desencaixadas, que você olha para algumas circunstâncias e pense que, por que sempre comigo?
E a vida é dura. Eu acredito que a maior parte do tempo ela é dura com a gente. Nós sentimos diferente, coisas que impactam uns, não impactam outros, mas a gente luta, porque nosso tempo aqui não é um tempo de glória. O tempo de glória é quando nós estivermos na eternidade. Aqui é um tempo de luta. Como gratidão faz parte da tua vida? Como você olha para as coisas e mesmo que você não tenha recebido cura ou algo grande assim, tem gratidão na tua vida? Pelo que você é grato? Como isso diz respeito a nós? Tem coisas que nós podemos escolher fazer diferente. E talvez a primeira e mais decisiva delas é escolher com quem a gente anda. Nós não precisamos permanecer no meio daqueles que sentam ao redor do fogo e reclamam porque eles não têm mais a carne, que eles apenas sentiam o cheiro. William contou de manhã no final do culto, e eu acho que o exemplo é bom. Luiz Carlos Prates, comunicador aí da Grande Florianópolis, ele disse que um dia ele está numa das pontes de Floripa, num Corsinha, e ele, trânsito parado, e ele para do lado de uma Ferrari, e ele olha para o cara da Ferrari e se lamenta: que vida miserável a minha. O cara está aqui na Ferrari, eu estou aqui nesse Corsinha, todo surrado. Eu gosto de Corsa. A gente teve quantos Corsa, Graziela? Uns 5, eu acho. Só não tenho mais porque eles pararam de fabricar. Eu ia olhar para a Ferrari e dizer: coitado desse cara na Ferrari, feliz estou eu no meu Corsa. Ele disse que a fila anda mais uns metros e ele para do lado de um ônibus. Paredão verde, Transpantanal. Não, o William não falou isso, eu estou lembrando de Floripa. E ele está parado no ônibus e olha os caras pendurados naquele ferro, e ele diz: eu tenho coisas para me alegrar. Primeira coisa, cuida com quem você está andando. Se você está andando com aqueles que murmuram, o resultado final da tua história vai ser de ingratidão. Ande com aqueles que celebram o que Deus tem feito, que olham para a vida de uma maneira saudável. Gratidão é a expectativa que Deus tem por tudo aquilo que Ele faz por nós. E eu desconfio que a maior parte do tempo nós somos parte dos 9. Nós não somos aquele um que volta. Gratidão é a demonstração do sentimento de satisfação, de contentamento, de alegria por aquilo que alguém fez por nós. Escolha a gratidão. E eu termino com uma frase que eu encontrei na pesquisa para a série, que não aparece o autor. Gratidão está associada a benefícios como construção de relacionamentos mais fortes, a uma maior satisfação pessoal e a um bem-estar emocional mais robusto. Por isso, cultivar a gratidão pode ter um impacto muito positivo na vida das pessoas. Escolha a gratidão. Faz a listinha mentalmente aí das coisas que você quer agradecer a Deus.